Existe uma tática psicológica que é tão, mas tão poderosa que o FBI usa ela para recrutar espiões. E hoje a gente vai desvendar que fórmula é essa. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Como é que se convence um espião, alguém treinado em contra-inteligência, leal ao seu país, a simplesmente virar a casaca e trair tudo? Pois é, a resposta é bem inesperada, mas é muito poderosa. Não é na base da força nem da chantagem, é construindo uma amizade. Uma amizade genuína. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos mergulhar num caso real. A operação para recrutar um diplomata estrangeiro de altíssimo escalão que tinha o codinome Gaivota. Olha, o Gaivota não era um alvo fácil. Era um profissional treinado para farejar exatamente esse tipo de abordagem a quilômetros de distância. Só que ele tinha seus pontos fracos. Ele se sentia muito desvalorizado na carreira, vivia preocupado com a grana da aposentadoria e lá no fundo tinha um desejo secreto de viver na América. O FBI viu ali uma janela de oportunidade. A tarefa então caiu no colo do agente Charles, e a instrução para ele foi bem clara. A abordagem não podia ser agressiva. O plano era cultivar o relacionamento devagar, com paciência, sabe? Como se estivesse envelhecendo um bom vinho. Tudo para esperar o momento perfeito de fazer a oferta. E para conseguir isso, o Charles não agiu no improviso, de jeito nenhum. Ele usou uma metodologia específica do FBI, uma verdadeira equação para criar conexões, que é conhecida como a fórmula da amizade. O primeiro ingrediente dessa fórmula é a proximidade. O Charles não chegou abordando o Gaivota do nada. Ele simplesmente passou a existir no mesmo espaço, aparecendo no caminho que o Gaivota fazia toda semana. A chave era essa presença consistente, mas a uma distância segura para nunca, jamais, ser visto como uma ameaça. Depois vem a frequência. Porque não adianta estar perto só uma vez, né? É preciso consistência. O Charles repetiu essa aparição na rota do Gaivota semana após semana. Com o tempo, ele deixou de ser um completo estranho para se tornar uma presença familiar, um rosto conhecido, e isso tudo sem nunca ter trocado uma única palavra. O terceiro componente é a duração. Aqui o objetivo era aumentar aos pouquinhos o tempo compartilhado no mesmo ambiente. Depois de semanas só se cruzando no caminho, o Charles começou a entrar no mercado também, estendendo o período que eles passavam no mesmo lugar. E, de novo, ainda sem nenhuma interação direta. E aí a gente chega no elemento final, que é o mais poderoso de todos, a intensidade. E olha, intensidade aqui não é sobre confronto, é sobre satisfazer uma necessidade psicológica. Ao se manter como esse mistério que não assusta, o Charles criou uma necessidade no Gaivota, a de saber quem era aquele homem familiar. Ele gerou uma curiosidade intensa, que é um dos motores mais fortes do comportamento humano. Mas ok, como que o Charles conseguiu fazer isso tudo sem parecer uma ameaça? A resposta está na comunicação não verbal. Ele estava falando o tempo todo, só que sem usar a voz. A diferença é gritante. De um lado, os sinais amigáveis que o Charles usava. Um rápido levantar de sobrancelhas, uma leve inclinação de cabeça, um sorriso que parece de verdade. Do outro, os sinais de perigo que ele evitava a todo custo. O olhar fixo, a postura agressiva e a famosa carranca urbana, aquela expressão fechada, hostil. Cada gesto dele comunicava segurança. Todas essas táticas, na verdade, se baseiam num princípio fundamental. É uma espécie de regra de ouro para criar conexões humanas. O ponto central é esse. Para que as pessoas gostem da gente, é preciso fazer com que elas se sintam bem com elas mesmas. Todas as ações do Charles foram pensadas para que o Gaivota se sentisse seguro, depois curioso e lá no final, importante. E isso não aconteceu da noite para o dia, de jeito nenhum. A linha do tempo mostra meses de uma construção super cuidadosa. Primeiro era só ser visto. Depois vieram os pequenos sinais. Em seguida, mais tempo no mesmo espaço. O primeiro olá só rolou quando a base de confiança e curiosidade já estava mais do que estabelecida. E a prova final de que a estratégia funcionou? A reação do próprio Gaivota. Quando Charles finalmente se apresentou, o Gaivota sorriu e disse: "Eu imaginei. Por que demorou tanto?" A curiosidade fez todo o trabalho sujo. O Gaivota já estava esperando e até querendo aquele contato. Certo, essa história do mundo da espionagem é fascinante, mas e na nossa vida? Como essa fórmula se aplica no dia a dia? Vamos sair desse cenário e ir para um bem mais comum, para ver como a coisa se desenrola. Vamos ver o caso do Felipe. Ele se mudou para uma cidade grande e usou exatamente os mesmos princípios. Ele estabeleceu presença num bar local. Depois, criou um gancho de curiosidade, algo que fizesse as pessoas se perguntarem o que ele está fazendo.
Aí, fez amizade com os funcionários, que viraram seus embaixadores. E, por fim, esperou. As pessoas, movidas pela curiosidade, vieram até ele. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a essência da coisa que podemos levar para a nossa vida? Recapitulando os pontos principais, temos a fórmula da amizade com seus 4 componentes. A importância de sinalizar amizade e não perigo com a linguagem corporal. A regra de ouro, que é focar em fazer os outros se sentirem bem. E, por fim, a chave da curiosidade, que atrai as pessoas em vez de forçar uma interação. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Nas nossas relações do dia a dia, sabe? No trabalho, na vizinhança, com novos conhecidos. Com quem seria possível construir uma conexão melhor, de um jeito mais paciente e eficaz? Usando essa mesma fórmula? A resposta para isso pode surpreender. Valeu por acompanhar.